Oi, gente. Então, no outro vídeo, eu falei para vocês sobre concentração e quantidade de matéria. E aí, agora a gente vai ver um exercício para a gente poder fixar melhor esse conhecimento, através da observação e da avaliação de um rótulo, que é isso que está mostrado aqui, de uma solução, que no caso é a solução de sulfato de zinco aquosa. E aí, nesse frasco, a gente vê o rótulo, informando que a molaridade, que na verdade atualmente o correto é a gente falar quantidade de matéria, né, concentração e quantidade de matéria, igual a 2 mol por litro. Então, aqui, respondendo essas perguntinhas que estão colocadas para nós, a gente vai poder rever alguns dos conceitos que eu já falei para vocês no vídeo anterior, tá? Primeiramente, aqui, qual que é o solvente dessa solução? O solvente é a água. Como que eu sei disso? Observando o rótulo. Aqui no rótulo está me informando que é uma solução aquosa. O sulfato de zinco, ele foi dissolvido em uma solução aquosa. Toda solução aquosa é uma solução no qual tem um soluto que foi dissolvido em água, tá? E o soluto? Qual que é o soluto da nossa solução? Também observando o frasco, né, o rótulo dele, a gente consegue saber essa informação. O sulfato de zinco. Foi ele que foi adicionado nessa solução, ele que tá em menor proporção, e ele é o nosso soluto, aquele que foi dissolvido na água. Quantos mols de soluto há por litro de solução? Ou seja, qual que é a concentração dessa solução em quantidade de matéria? A gente viu no módulo 3, concentração comum, né, que era dada em quantidade de massa, em miligramas, ou em gramas por litro, ou por ml. E aqui a quantidade de matéria, a concentração em quantidade de matéria, leva em consideração o número de mols dessa substância que a gente encontra num determinado volume. Nesse caso, a gente vê que nós temos 2 mols do soluto, do sulfato de zinco, por litro da solução. A gente consegue identificar essa informação também só de observar o frasco. As próximas questões eu vou resolver com vocês nos próximos slides, que a gente vai precisar fazer alguns cálculos, olha só, perguntando quantos gramas de soluto há por litro da solução. Aqui a gente está querendo saber a concentração comum, relacionando massa com volume da solução. Em seguida, ele pergunta quantos miligramas de soluto tem em cada mililitro de solução. A gente vai ter que fazer uma conversão de unidades, né? De gramas para miligramas e de litro para ml. E como que pode ter sido preparada essa solução? Vou mostrar para vocês nos próximos slides. Então, aqui, quantos gramas de soluto há por litro da solução? Para a gente poder relacionar massa com a quantidade de mols, a gente precisa saber a massa molar dessa substância. A massa molar do sulfato de zinco é 161,454 gramas por mol. Essa é uma informação que vocês não têm que decorar, tá? Sempre vai ser dada no problema. Algumas massas molares a gente acaba fixando de tanto que a gente usa. No entanto, sempre vai ser dado no problema para vocês. A gente não tem que decorar esse valor. E é um valor que vai variar de substância para substância. No caso do sulfato de zinco, a massa molar é 161,454 gramas por mol. E o que isso quer dizer? Está relacionando a quantidade de massa dessa substância que a gente encontra em 1 mol dela. Então, em 1 mol de sulfato de zinco, eu tenho 161,454 gramas deste sal. Isso em 1 litro de solução. Isso é determinado. Massa molar é essa quantidade
de massa em 1 mol em 1 litro. E aí, na nossa perguntinha, quer saber o quê? Quantos gramas desse soluto tem por litro dessa solução que a gente está estudando aqui? Se a concentração é 2 mol por litro, então eu quero saber quanto que tem de sulfato de zinco em 2 mol. Então, 2 mol de sulfato de zinco, quanto que eu vou ter? X, certo? Fazendo essa regrinha de 3, a gente multiplica aqui. 1 vezes X é X, né? Igual a 2 vezes 161,454, que dá 322,9 gramas de sulfato de sódio por litro da solução. Isso porque a gente sabe que a nossa solução é então a quantidade de matéria de 2 mol por litro. Certo, gente? Então, tá. Próxima questão. Quantos miligramas do soluto tem em cada ml da solução? Então, eu já vi que eu tenho 322,9 gramas de sulfato de sódio. Peraí. É sulfato de zinco, né? Eu tava falando sulfato de sódio. Sulfato de zinco. Eu tenho 322,9 gramas de sulfato de zinco por litro da solução. Eu sei que em 1 litro eu tenho 1000 ml, todo mundo sabe disso, né? E em 1 grama eu tenho 1000 miligramas. Então, essas informações são importantes antes da gente fazer esse cálculo, para saber quantos miligramas do soluto que tem por ml da solução. Então, vamos. Primeiramente, levando em consideração essa informação que a gente tem aqui, ó, que eu tenho 322,9 gramas de sulfato de zinco por litro da solução. Vamos anotar isso aqui. 322,9 em 1 litro, que a gente viu que é 1000 ml. Vamos primeiro converter esse volume em ml. Quanto que eu vou ter desse sal em 1 ml? Novamente, vou usar aquela regra de 3. 1000 vezes x é 1000x, igual 1 vezes 322,9 é 322,9. Continuando a continha aí, 322,9 dividido por 1000 é 0,3229 gramas em cada ml de solução. Só que não é isso que eu quero saber. Eu quero saber quantos miligramas tem, não quantos gramas. Então, agora eu vou fazer essa conversão desse valor em gramas para miligramas. Como que eu vou fazer isso? Com essa informação aqui, ó, de que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Se eu sei que 1 grama é a mesma coisa de 1000 miligramas, quanto em miligramas corresponde 0,3229 gramas. X.
X vezes 1x é igual 1000 vezes 0,3229 a 322,9 miligramas de soluto em cada ml de solução. Então, a gente precisou usar que conhecimentos aqui para resolver essas questões? A gente precisou de saber a massa molar no exercício passado. A gente precisa saber a relação de litro com mililitro, de grama com miligrama, e fazer a reguinha de 3, tá? Seguindo esse raciocínio. Se ficar alguma dúvida com relação a como que faz essas questões, vocês perguntem para mim, pode ser por e-mail, pode ser pelo Moodle, lá no nosso fórum no Moodle, mas aí vocês perguntem, tá? E por fim, como que pode ter sido preparada essa solução? Bom, se a gente fazer um preparo de uma solução, por exemplo, como essa, dissolver um sal em água, o sal, ele sempre, a temperatura ambiente, ele tá na forma sólida, no seu estado sólido, sempre. Todo sal, a temperatura ambiente, ele é sólido. Então, eu vou precisar pesar um pouco desse sal e dissolver ele em água. Para fazer essa solução de 2 mol por litro do sulfato de zinco, quanto que eu tenho que pesar dele para poder fazer 1 litro? Novamente, eu preciso saber da massa molar. Isso aqui a gente já até fez ali atrás, mas eu vou mostrar para vocês uma outra forma de olhar aqui essa pergunta. A massa molar, eu falei para vocês que era 161,454 gramas por mol. Certo? Então, eu quero fazer uma solução, para fazer uma solução 2 mol por litro do sulfato de zinco. Sendo que eu quero fazer para um volume final de 1 litro. Eu quero fazer 1 litro de solução. Essa é a continha mais fácil. A gente pode usar o mesmo raciocínio para outros volumes se a gente quiser. Tá? Então, a gente já viu que em 1 mol de sulfato de zinco, tem 161,454 gramas de sal em 1 litro. Só que eu quero fazer uma solução 2 mol. Quanto que eu tenho que pesar desse sal para conseguir fazer uma solução 2 mol, sendo que essa solução tem um volume final de 1 litro. Essa continha a gente sempre faz dessa forma, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui com as setinhas. Tem que fazer uma multiplicação cruzada. Esse 1 vezes x vezes 1. Tá vendo? Essa é uma multiplicação cruzada. 1 vezes x vezes 1, x. Agora eu venho e faço isso aqui, ó. 2 vezes 161,454 vezes, fazendo essa multiplicação cruzada aqui, vezes 1. 2 vezes 161,454 vezes 1. A gente já fez essa continha lá atrás, que é 322,9 gramas. Então, eu tenho que pesar 329 322,9 gramas de sulfato de zinco e dissolver em água. Só que aí, gente, uma coisa muito importante quando a gente fazer uma solução no laboratório. Você não vai pegar esse 1 litro de água e adicionar diretamente nesse volume de sulfato de zinco, nessa massa que você pesou. Você vai adicionar um pouco de água, pode ser assim, meio litro de água, mais ou menos, e aí você vai dissolver o sal primeiro. Você pode usar uma espátula para ir agitando. Aí, quando tiver tudo dissolvido, a solução estiver homogênea, aí você acrescenta o restante do volume até na marca, né, do volume que você deseja, que no caso aqui é 1 litro.
Por que que faz assim? Por dois motivos. Existem alguns tipos de sais que eles não são muito facilmente dissolvidos em água. Por exemplo, o carbonato de cálcio. Ele não é muito facilmente dissolvido em água. Às vezes eu preciso aquecer para conseguir dissolver ele na água. E aí, na hora que eu aqueço, pode ser que eu perca um pouco desse volume de água por evaporação, então o volume não vai estar o mesmo que eu adicionei. Depois eu vou ter que medir novamente e completar, muito provavelmente. Outra coisa, quando você adiciona todo o volume de água já, vai somar o volume da água mais o volume do sal que você pesou, então o volume final da solução vai ser maior do que 1 litro. E aí a concentração não vai estar exata do jeito que você calculou. Quando você faz uma solução, você calcula o volume final, não o volume do solvente que você vai estar adicionando, tá? Então é importante lembrar disso, levar isso em consideração. Quando a gente for fazer aulinhas práticas no laboratório, a gente vai fazer isso e vocês vão poder observar isso também. Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês como que faz essas continhas. Como eu falei, qualquer coisa vocês tirem dúvidas lá no Moodle. E um grande abraço, até a próxima.